A Bíblia diz que Jesus Cristo ele vai voltar uma segunda vez. Então Jesus Cristo já veio a primeira vez, em que ele nos trouxe as boas novas do Evangelho, e depois ele morreu e ressuscitou e foi para Deus. Né? Ele ascendeu e foi para Deus. Mas essa daqui foi a primeira vinda de Jesus. Depois a Bíblia diz que vai acontecer uma segunda vinda de Jesus Cristo, ou seja, ele vai vir para uma segunda vez. Tá? E é sobre isso que nós vamos ler e estudar hoje. E o foco deste vídeo é fortalecimento espiritual, tá bom? Uma palavra que vai te alimentar espiritualmente, e nós, ao longo da palavra de hoje, eu vou orar por vocês, para que vocês venham ser fortalecidos. Em Atos capítulo 1, versículo de 9 a 11, diz o seguinte: E quando dizia isto, ou seja, Jesus Cristo, eu vou contar para vocês o cenário que está acontecendo, nesse versículo. Jesus Cristo, ele já tinha sido crucificado, ele já tinha morrido, tinha passado 3 dias morto, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E após ele ter ressuscitado, ele passou um período aparecendo para os seus seguidores. E no último dia que Jesus Cristo permaneceu com eles, após ter ressuscitado, aconteceu um diálogo, que é esse bem aqui. Atos capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. Então, ele estava com Jesus Cristo, quer dizer, os apóstolos estavam com Jesus, e eles estavam conversando sobre algo, e aí após Jesus Cristo ter dito algo, o que aconteceu? Foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Então Jesus Cristo ele foi elevado, ele começou a ser elevado diante dos olhos dos seus apóstolos, e foi sendo elevado, e até quando ele chegou a uma certa altura, as nuvens o cobriram, e aí eles já não puderam mais ver Jesus Cristo. Tá? Então foi assim que aconteceu. E depois vinha o versículo 10. O versículo 10 diz o seguinte: E estando com os olhos fitos no céu, ou seja, os discípulos de Jesus Cristo eles estavam com os olhos fixos nos céus, vendo Jesus Cristo subindo e desaparecendo, né? As nuvens cobrindo ele, desapareceu. Então eles ficaram, né, imaginem, os discípulos olhando, né, essa cena, né, Jesus Cristo subindo, a cabeça deles, né, indo assim, e até que de repente Jesus some, fica todo mundo olhando para o céu assim. E aí o que acontece? Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Então, eles estavam olhando para o céu e de repente tinham 2 homens de branco ao redor deles. Eles nem notaram. Por quê? Porque os olhos deles estavam no céu. E de repente eles escutam uma voz. Então, os anjos disseram, e eram os anjos falando, né? Os anjos falaram o seguinte: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido acima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então, o que os anjos falaram para os discípulos lá, Jesus Cristo, que estavam lá vendo Jesus subir? Ele falou que da mesma forma como Jesus subiu, eles também, né, aconteceria também que um dia, da mesma forma que Jesus subiu, Jesus também viria. E essa daí seria a segunda vinda de Jesus. Então, na segunda vinda de Jesus Cristo, Jesus vem para levar os seus. Então, a Bíblia diz que primeiro vai subir aqueles que morreram em Cristo, e depois aqueles que se mantiverem firmes, né, na presença de Deus, que mantiverem suas vestes brancas. E essas pessoas vão ser arrebatadas. Tá? Então, segundo as Escrituras, existem 2 vindas de Jesus. A primeira é a vinda que já aconteceu, e a segunda ele vem para levar os seus para o reino dele. Então, isso acontece em Atos capítulo 1, versículo 9 a 11. Tá? Então agora eu vou orar para que Deus venha nos capacitar, venha nos fortalecer, para que nós venhamos estar irrepreensíveis na vinda de Jesus Cristo, na segunda vinda de Jesus, tá bom? E depois nós vamos continuar com a segunda etapa do ensinamento a respeito da vinda de Jesus, tá? Então vamos lá, porque o objetivo é nos fortalecermos, né? Não somente falar da palavra de Deus, tá bom? Senhor Deus, eu peço que o Senhor venha nos fortalecer espiritualmente, venha nos encher com o Teu Espírito Santo, venha nos encher com a Tua luz, venha nos prosperar espiritualmente, Senhor, para que quando o Teu Filho Jesus Cristo vier pela segunda vez, venha nos encontrar irrepreensíveis na presença dele. Senhor, eu peço que o Senhor nos cure, nos lave, nos purifique, nos limpe, Senhor, de toda a sujeira, de toda a imundície, nos torne 100%, Senhor, agradáveis aos Teus olhos, aos olhos de Deus, para quando o Teu Filho Jesus Cristo vier, nós também venhamos estar com Ele. Né? Nós não viemos ser aqueles que vinha ficar, ou seja, que vinha ser rejeitado.
mas que nós venhamos estar com Cristo, que nós venhamos ser aceitos por Cristo, para que nós venhamos futuramente estar em seu reino, né, junto com todos aqueles que agradaram a Deus, todos aqueles que viveram uma vida para Deus. Venhamos estar contados como os cristãos, como cristãos. Então, Senhor, eu coloco todas essas vidas diante do Senhor, que o Senhor venha os guardar, os proteger, os livrar de todo tipo de tropeço, de todo tipo de tentação, de todo tipo de queda, de todo tipo de maldade, Senhor, que possa ser feito contra essas pessoas, para que elas venham desanimar na fé, venham desanimar na caminhada. Mas eu peço que o Senhor venha os fortalecer, Senhor. Venha fortalecer a fé dessas pessoas, venha os fortalecer na Tua presença, Senhor. Eu peço que o Senhor os livre de todo mal, de todo perigo, que os Teus anjos estejam acampados, Senhor, ao redor de cada uma dessas vidas, Senhor, os livrando de todo mal, de todo perigo, Senhor, fortalecendo quando estiverem fracos. E eu peço que a presença do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo esteja com eles, Senhor, para guiar eles, Senhor, no caminho da verdade, no caminho da justiça, no caminho da retidão. Para que quando o Teu Filho Jesus Cristo estiver aqui, para nos levar, nós estejamos irrepreensíveis na presença dele e nós nos venhamos nos encontrar perseverantes na fé. Em nome de Jesus Cristo, amém. Agora nós vamos para a segunda etapa. A segunda etapa se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Só lembrando, eu já incentivo vocês a se inscreverem aqui no canal, porque vocês vão ter aqui uma playlist completa sobre o estudo da segunda vinda de Jesus Cristo. Então, aqui vocês vão estar recebendo um pouquinho do alimento, né, da palavra de Deus a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. E ao longo dessa playlist vocês vão encontrar mais conteúdos, para não ficar um conteúdo muito... digamos, uma injeção de fé muito forte, muito pesada de uma vez só. Então ele vai ser dividido, né, esmiuçado em vários vídeos nessa playlist daqui do canal. Então se inscrevam para vocês estarem acompanhando ensinamentos bíblicos a respeito da segunda vinda de Jesus e, lógico, orações para que todos nós venhamos estar fortes e firmes quando esse dia chegar, tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Vocês podem pausar o vídeo, procurar na Bíblia de vocês, se vocês quiserem, e vamos lá. Versículo 16 diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu, ou seja, uma referência a Jesus Cristo, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Então vai acontecer duas coisas, vai haver alaridos, voz de arcanjo, ou seja, nós vamos ver aquela voz de arcanjo, provavelmente uma voz aquela voz forte, né, que a terra inteira vai escutar. Com trombeta de Deus, então vai haver trombetas, provavelmente anjos vão estar tocando trombetas. Jesus vai vir e nós vamos ver uma voz de um arcanjo. Como é a voz de um arcanjo, ninguém sabe. A gente pode imaginar, mas não tem como saber como é, porque ninguém nunca ouviu. Então, voz de arcanjo, trombetas de Deus, então trombetas vão ser tocadas. Isso na segunda vinda de Jesus, quando Jesus vier, né? Nós lemos aqui que Jesus estava aqui, em Atos, Jesus Cristo ascendeu a Deus, e a Bíblia diz que da mesma forma como ele subiu, ele vai voltar. Mas além da volta, da descida dele, né? Quando Jesus vier, nós vamos ver vozes de arcanjo, vai ter uma voz de arcanjo falando, vai ter alaridos e trombetas. Tá? Trombetas tocando, aquelas trombetas. Né? E os que morrerem em Cristo, ou seja, todas aquelas pessoas que estão mortas, que morreram, né, mantendo a sua fé limpa, né, perseverante em Cristo, todas essas pessoas que morreram em Cristo, elas ressuscitarão. Então, quando Jesus Cristo vier, essas pessoas vão ressuscitar, tá bom? Todos aqueles que creram e morreram crendo em Jesus, elas vão ressuscitar. Irão ressuscitar primeiro. Versículo 17, depois de nós, o que ficarmos vivos, ou seja, depois de todos nós que estivermos vivos na segunda vinda de Jesus, o que vai acontecer? Nós seremos arrebatados junto com eles nas nuvens. Então todos nós seremos arrebatados e nós iremos nos encontrar com Cristo nas nuvens. Há muitos anos atrás, eu vi um pastor falando algo muito interessante. Ele falou de uma teoria que era certo que isso iria acontecer. Tá? E isso já faz muito tempo e hoje isso está muito forte. Ele falou o seguinte, que nos últimos dias, quando Jesus Cristo viesse pela segunda vez e nós viéssemos a ser arrebatados, nós que estivéssemos crendo em Jesus Cristo, firmes, né, como cristãos, nós seríamos arrebatados. E esse pregador ele disse o seguinte, ele falou que nesse dia, quando os cristãos fossem arrebatados,
as pessoas no mundo inteiro iriam falar que, na verdade, esses cristãos foram abduzidos por extraterrestres. Então já teria uma teoria pronta que os extraterrestres iam vir e, digamos, eles iam levar as pessoas que não estariam aptas a viver na Terra, que seriam os cristãos. Então, com essa desculpa, eles iam falar que, na verdade, os extraterrestres que na verdade, tinham abduzido os cristãos. Então, nos filmes e desenhos, eles mostram uma nave e saindo aquela luz sobre um animal, uma vaca, um ser humano, e aquela pessoa indo, subindo e desaparecendo nas nuvens, né? É assim que funciona. Na verdade, desde uma preparação para o dia do arrebatamento, que Satanás já está planejado, já preparou. Para quê? Para quando aconteceu o arrebatamento, eles falam, olha, na verdade, não foi Cristo, não foi a Bíblia, nada disso. Foram os extraterrestres que levaram porque eles não estavam aptos para viver aqui na Terra. Então só ficaram as pessoas aptas. Então tudo isso já está tudo planejado e preparado e agora já está mais intenso e mais forte atualmente, né? Essa história, essas ondas de pessoas falando sobre extraterrestres nunca esteve tão forte. Especialmente agora com o presidente dos Estados Unidos falando abertamente a respeito disso. Então o cenário já está preparado, Satanás já preparou o cenário, né? Para quando o arrebatamento acontecer, ele acalmar o coração dos que não creem para falar foram extraterrestres. Mas na verdade foi Jesus Cristo que levou os seus. Então, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Ou seja, imaginem, é daquele jeito, a pessoa vai ser levada. Ou seja, da mesma forma que Jesus subiu, ele vai levar os seus. Então é por isso que surgiu essa teoria da abdução alienígena, né? Para quando acontecer a segunda vinda de Jesus Cristo, vamos falar que foi exatamente isso, tá bom? E nas nuvens, então juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então todos nós seremos arrebatados e nós iremos nos encontrar com Jesus nos ares, no céu. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então a partir desse momento que isso acontecer, todos aqueles que morreram com Cristo e aqueles que foram arrebatados, a partir desse momento estarão para sempre com o Senhor, ou seja, estarão para sempre com Jesus. Para sempre. A partir daí é um para sempre. Tá bom? Então é assim que vai acontecer o arrebatamento. Tá bom? Então essa daqui é uma parte do estudo do arrebatamento que irá acontecer. Da segunda vinda de Jesus Cristo, do arrebatamento, tudo isso irá acontecer rapidamente. E nos outros vídeos nós vamos falar mais a respeito disso, tá bom? Então estejam atentos, acompanhando, tá? E eu vou orar agora por vocês novamente, para que Deus os fortaleça para esse dia. Senhor Deus, eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que estão ouvindo essa palavra. Eu peço que o Senhor encha do Teu Espírito Santo, o Senhor venha os vivificar, os fortalecer, Senhor. Guarda essas almas, guarda essas mentes e corações de pecar contra o Senhor. Eu peço que o Senhor os ilumine, que a Tua luz, Senhor, venha resplandecer sobre essas vidas. Eu peço que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, Senhor. Proteja a mente dessas pessoas, não permita que essas pessoas venham se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que elas vão se manter firmes, Senhor, firme na Tua presença, Senhor. Eu peço que o Senhor os guarde, os proteja, os ilumine, Senhor, que o Senhor os livre de todo mal e de todo perigo, Senhor. Não permita que nenhuma dessas pessoas venham se perder, Senhor, e aquelas pessoas que hoje estejam afastadas dos Teus caminhos desviados, Senhor, traga elas de volta para a Tua presença, Senhor. Fortalece elas para que elas venham encontrar forças para vencer o pecado, forças para fugir, Senhor, para vencer todo esse mal, Senhor, que os aprisiona longe da Tua presença, Senhor. Eu peço que o Senhor os dê vitória, Senhor, vitória sobre o pecado, vitória sobre o maligno, Senhor. Eu peço que o Senhor desfaça, Senhor, qualquer tipo de obra do inimigo satânica que tenha sido feito contra qualquer uma dessas vidas, Senhor. Eu peço que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os ilumine, que o Senhor os vivifique, Senhor. Que o Senhor os guarde debaixo das Tuas asas e não deixe, Senhor, que o mal os toque. Que o Senhor, Deus, que eles estejam guardados, Senhor, debaixo da Tua presença. Senhor, eu peço que o Senhor os enxergue na videira verdadeira que é Jesus Cristo, os guarde, os proteja, Senhor, os ilumine. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Amém.